Olá, esse é mais um vídeo da disciplina de Hidrostática e Calorimetria e nele nós vamos falar sobre empuxo. Eu disponibilizei no AVA o link de um vídeo bem bacana que explica, que conta na verdade a história associada ao conceito de empuxo, né? Esse aqui, o Arquimedes, de uma série que chama Ilustrando a História, né? De um canal que chama Ilustrando a História, tá? É um vídeo curtinho de 3 minutos. Eu sugiro que vocês assistam, né? Que é bastante interessante. E aí a gente parte da nossa discussão sobre empuxo já levando em conta que vocês assistiram e, portanto, obtendo a forma geral do princípio, a forma final do princípio de Arquimedes, que é a que a gente vai utilizar para calcular empuxo em alguns problemas. Então, o empuxo, né, foi definido pelo Arquimedes como o peso de líquido deslocado, né? Então, o empuxo, que é aquela força contrária à força-peso, que vai aparecer quando um objeto está total ou parcialmente imerso num fluido, tá? Então, a intensidade dessa força, chamada empuxo, é igual ao peso de líquido deslocado, tá? Peso, a gente sabe, por definição, que é massa vezes a aceleração da gravidade, então a massa do líquido que está sendo deslocado. E massa é densidade vezes volume, então é a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Então o empuxo, né, está intimamente relacionado com o volume de líquido que o objeto vai deslocar. Bom? Então essa expressão final, que normalmente a gente usa, né, ela vem da própria definição de empuxo, que diz que empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. É óbvio, né, que alguns problemas vão exigir mais do que apenas o princípio de Arquimedes. Vai ser necessário uma análise das forças que atuam sobre os corpos, verificar se eles estão em situações de equilíbrio ou não. Tá? Tem uma lista adicional que eu passei, a lista 2, junto com alguns problemas de equação manométrica, e eu vou selecionar apenas alguns dos exercícios da lista para que vocês tentem fazer e que a gente discuta em sala posteriormente, tá bom? Muito bem. Eu vou fazer o exercício 15 da lista junto com vocês, como exemplo, para a gente entender um pouco essa ideia do empuxo e como se calcula, tá? Então o exercício 15 fala de um bloco com volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, e a densidade ou massa específica do material do bloco é de 3 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. Esse objeto está totalmente imerso em água, então seria esse bloco aqui, né? Totalmente imerso em água. É dada a densidade da água, 10 a terceira quilos por metro cúbico, e esse bloco está preso por um fio, né? Ele está aqui dentro do líquido, né? E há um fio prendendo ele, e esse fio está conectado a um dinamômetro. O problema pede para que a gente determine a massa do bloco, o empuxo sobre o bloco e a marcação do dinamômetro, que também é chamada de peso aparente. Tá? Então, quando a gente for fazer o item C, eu falo também sobre o que seria esse dinamômetro, para quem não conhece. Então, o primeiro dos itens, né, ele não envolve o conceito de empuxo, envolve lá os conceitos abordados nas nossas primeiras aulas. A massa do bloco. Tá? Eu vou usar o B aqui para me referir ao bloco, tá? O índice B. Então, qual é a massa do bloco? Lendo o enunciado, eu posso notar que ele dá o volume do bloco. Então, o volume do bloco é de 2 vezes 10 a menos 3 em unidades do SI. E a densidade do bloco, ou massa específica do bloco, é de 3 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Lembra, existe uma equação que relaciona densidade, volume e massa. É a própria definição de densidade, né? Então a gente sabe que a densidade é massa por volume, portanto a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. As unidades aqui são todas do SI, isso significa que no final vai sobrar quilograma, tá? Que é a unidade de SI para massa. Então eu vou substituir aqui sem as unidades. Então é 10 vezes 10 a terceira
que vai multiplicar o 2 vezes 10 a menos 3. As potências de 10, né? Uso propriedade de potência, mantenho base, somos expoentes, vai dar 1, a multiplicação dessas duas potências de 10, e, portanto, a massa do bloco é igual a 6 kg. Ok? Então, simplesmente definição de densidade para determinação da massa. O item B pede para que a gente determine o empuxo sobre o bloco. Então, o bloco está lá imerso no líquido, totalmente nesse caso, ele vai sentir a ação de uma força contrária à força-peso, chamada empuxo. O empuxo, pelo princípio de Arquimedes, do slide anterior, vai ser igual à densidade do líquido onde o objeto está total ou parcialmente imerso, vezes o volume de líquido que ele desloca, vezes a aceleração da gravidade. Bom, densidade do líquido está imerso em água, 10 a terceira ou 1000 kg por metro cúbico. O volume de líquido deslocado sempre vai depender da análise do problema. Nesse caso em particular, o objeto está totalmente imerso no líquido. Portanto, o volume de líquido deslocado é o próprio volume dele. Tá? Depois, nos outros exercícios da lista, eu vou ressaltar a importância de se observar isso, porque quando o objeto está parcialmente imerso, o volume de líquido deslocado vai ser apenas aquele volume que está imerso. Tá? Mas, novamente, como nesse caso o objeto está totalmente imerso, o volume de líquido deslocado é o próprio volume do bloco, que é um dado do enunciado. 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E, por fim, a aceleração da gravidade, que o enunciado também dá em unidades do SI como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Novamente, aqui eu vou ter as potências de 10 que vão se anular e, portanto, o empuxo vai ser igual a 20 newtons. Lembra? Empuxo é uma força, eu estou trabalhando com todas as grandezas no SI, portanto, a unidade final tem que ser a unidade de força no SI, que é o newton. Tá? Então, esse é o empuxo sobre o bloco que está ali preso a um fio e a um dinamômetro. Tá bom? Muito bem. A marcação no dinamômetro ou peso aparente. Eu acho que o conceito de peso aparente ele é mais fácil a princípio de se entender. Quando nós entramos numa piscina, nós sentimos que o nosso peso está menor do que o que a gente tem fora da piscina. E de fato isso acontece por conta do empuxo. Então, sobre nós, se fôssemos representar as forças, teríamos o peso e o empuxo contrário. Tá? Portanto, a gente tem um peso aparente menor do que o peso fora da piscina. Se eu fosse fazer a representação das forças sobre, no caso aí, eu imerso na piscina, eu teria peso e empuxo. O peso aparente nada mais vai ser do que a diferença entre essas forças. Diferença porque eu tenho forças aí vetoriais com mesma direção e sentido contrário. Tá? Então o meu peso aparente vai ser o peso menos o empuxo. Tá? Seria o peso aparente. Mas nesse caso em particular aqui onde eu tenho um fio, um dinamômetro, se eu fosse também representar as forças, eu teria aqui o peso e teria um empuxo. Tá? O dinamômetro nada mais é do que um objeto que vai me permitir determinar qual é a força que está sendo aplicada aqui na extremidade dele. Então é como aquelas balanças de feira, onde você pendura o objeto que você quer pesar, então ele funciona com um esquema de mola e ele vai marcar exatamente, no caso da balança, a massa, mas o dinamômetro te mostra a força associada. Tá? A força aí depende do dinamômetro, vai mostrar numa unidade de força, o Newton, o kgf, o Dina, tá? Por isso o Dina do dinamômetro, tá bom? Ou o dinamômetro do Dina. Mas enfim, isso significa que quando eu coloco esse bloco, que está lá imerso na água, preso ao dinamômetro, o dinamômetro vai me dizer exatamente qual é o peso aparente do bloco. Ele vai me dar a diferença entre o peso e o empuxo. Tá? É exatamente isso que ele faz. Ok? Então, nesse caso, o peso aparente, eu posso partir disso daqui,
aparente vai ser igual ao peso menos o empuxo, tá? Aqui eu vou colocar peso para não gerar nenhuma confusão com pressão, né? Que a gente já vem usando P em algumas aulas exatamente para pressão, tá bom? O peso desse bloco, qual é? Bom, se a massa dele é de 6 kg, o peso do bloco vai ser igual a 60 newtons, lembra? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui eu vou ter 60 newtons de peso do bloco menos os 20 do empuxo. Portanto, o peso aparente vai ser de 40 newtons, tá? Então, essa seria uma das maneiras de calcular o peso aparente, né? A gente poderia também fazer por diagrama de forças, que vocês aprenderam ou relembraram em física fundamental no semestre anterior. Faz a representação das forças sobre o corpo, né, e aplica a segunda lei de Newton. Então, se eu vier aqui, vamos representar, né, o bloco novamente. Quais são as forças sobre o bloco? Peso, empuxo, e nesse caso eu tenho tração, já que o objeto, o bloco está preso, desculpa, por um fio. Então o fio está tensionado, eu tenho a tração no fio, tá? Então quando eu aplico a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante é a somatória das forças. Eu vou somar todas as forças sobre o bloco. Então eu vou ter empuxo mais tração, no caso porque as duas têm o mesmo sentido, menos peso, que tem o sentido contrário, igual a zero. Zero porque ele está em equilíbrio estático, né? O bloquinho está parado lá dentro d'água, não há movimento na vertical. Não há movimento em sentido algum aí, mas enfim. Tá? E portanto, né, a tração vai ser igual ao peso menos empuxo, se eu isolar aqui nessa equação resultante. Então notem, né, ó, que tração, peso menos empuxo é exatamente o nosso peso aparente. Tá? Então a tração que eu vou ter ali no cabo, que segura o bloco, é exatamente o peso aparente dele. Ok? Que aí não vou nem refazer aqui, que vão dar os mesmos 40 newtons. Tá? Então esse é só um exemplo de uma aplicação, né, de um cálculo específico de empuxo, da aplicação disso para obtenção de outra coisa. Bom? E aí nós temos vários outros exercícios na lista e eu vou fazer alguns deles com vocês a título de exemplo. Tá bom? É isso, pessoal. Até a aula. Espero que tenha ajudado.